Qual o percentual do seu capital deve ficar em ações? Esta pergunta, obviamente, tem muitas respostas. Fatores como a sua idade, seu nível de tolerância ao risco, seu horizonte de investimento, seus objetivos, tudo isso deve ser pesado na hora de alocar um percentual do seu capital em renda variável. Obviamente, risco e retorno são diretamente proporcionais. Quanto maior o risco no seu investimento, maior o potencial de retorno. Por outro lado, quanto menor o risco, menor o potencial de retorno. Essa é uma diferença muito clara entre renda fixa e renda variável. Vamos falar agora de duas formas, duas possibilidades de balanceamento da sua carteira de investimentos. Vamos começar com a regra dos 80. Você deve subtrair a sua idade do número 80. Por exemplo, se você tem 30 anos de idade, o percentual máximo que você deve alocar em renda variável é 50, porque 80 menos 30, que é a sua idade, igual a 50. Essa fórmula se baseia no fato de que quanto mais jovem for o investidor, mais tempo ele terá pela frente para se recuperar das quedas que certamente irão ocorrer no mercado de ações. Uma outra regra bastante utilizada é a regra dos 50-50, ou seja, metade do seu capital deve ficar alocado em bolsa, em renda variável, e metade em investimentos mais conservadores. A cada período de tempo, que pode ser 6 meses ou até um ano, o balanceamento deve ser atualizado. Digamos que seus investimentos em ações tiveram um desempenho superior aos investimentos em renda fixa. No final dos 6 meses ou um ano, deve-se tirar um pouco da parte alocada em bolsa, em renda variável, e colocar em renda fixa. Assim, manteremos sempre os 50-50. Se a parte em renda fixa tiver desempenho melhor que a parte em bolsa, alocaremos em bolsa o suficiente para voltarmos aos 50-50. Desta forma, nós conseguiremos comprar na baixa e vender na alta. Existem algumas outras possibilidades, como a regra dos 100 no lugar da regra dos 80. Ao invés de usar o número 80 menos a sua idade, você pode usar o número 100 menos a sua idade. Ou alocar todo o seu capital em renda variável. Essas duas possibilidades são menos interessantes, pois embutem um risco muito maior do que as apresentadas anteriormente. Então pense sempre nessas duas formas de balanceamento de carteira. Regra dos 80 é a regra dos 50% em renda fixa e 50% em renda variável.